Quero trazer agora informações sobre o pai do Paulo Figueiredo, do comentarista, político, do influenciador, porque o ministro Flávio Dino negou o pedido do pai dele para viajar para participar do casamento do filho. O ministro Flávio Dino negou o pedido de emissão de um passaporte com validade de 5 dias para Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, pai do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, viajar para os Estados Unidos para o casamento do filho em Miami. Paulo Renato teve o passaporte retido pela Justiça do Rio de Janeiro por conta de um impasse envolvendo envolvendo execuções de dívidas. Ele tentou recuperar o documento para realizar essa viagem, mas o pedido foi negado. Na solicitação ao Supremo, alegou estar extremamente debilitado e disse que o evento seria irreplicável. Antes da negativa, ontem, Flávio Dino chegou a autorizar a emissão excepcional do passaporte com validade limitada a 5 dias, condicionada à apresentação de documentos que comprovassem o estado de saúde e outras informações exigidas pela decisão da Justiça do Rio. No entanto, depois de receber os documentos, o ministro concluiu que o material apresentado não era suficiente. Paulo Renato é portador de glaucoma avançado, com cegueira total de um dos olhos e apenas 30% da visão de outro, além também de ter histórico de infarto, uso contínuo de medicamentos cardiológicos e antecedente de tratamento oncológico. Abre aspas para a decisão do ministro Flávio Dino. Demais disso, as cautelas redobradas derivam do mau uso de viagens aos Estados Unidos por pessoas que buscam escapar das leis brasileiras, o que afronta a nossa pátria, fecha aspas. Depois da decisão, Paulo Figueiredo criticou Flávio Dino nas redes sociais. Bom, Bruno, essa decisão do ministro Flávio Dino negando ao pai do Paulo Figueiredo, uma viagem aos Estados Unidos, o Figueiredo vai casar. Pois eu acho que, de novo, a gente tem aí uma decisão que a gente não sabe exatamente qual é o fundamento, né? Então, a gente sabe que é uma decisão que certamente o ministro Dino tem base legal para tomar, né? Ele tem uma preocupação legal para tomar, mas, assim, não dá para entender exatamente por que a militância de um afeta a conduta de outro, né? Então, a gente sabe que o Paulo Figueiredo tem uma militância política de extrema-direita, é uma pessoa pública, né, com vários problemas aí na relação com o Eduardo Bolsonaro, né, na manutenção do Eduardo Bolsonaro no exterior, etc. Mas se a gente não pode fazer essa extensão, né, da condenação para parentes, não me parece que a gente tem uma decisão aí que não seja, não esteja preservando a individualidade das pessoas. Então, eu não consigo entender muito bem a decisão do Dino de politizar essa tomada de passaporte quando você não está tratando exatamente da pessoa que supostamente cometeu o crime, né? Então, a não ser que tenha algum crime aí, eu não estou sabendo, né? Mas tirando essa possibilidade, não me parece uma decisão razoável, né? Eu não gostaria de ter meu passaporte apreendido por alguma coisa que meu pai fez ou por alguma coisa que algum familiar meu fez. Então, não consigo entender bem esse excesso de politização e esse excesso que o STF tem cometido com muita frequência, não só o ministro Dino, mas outros ministros do STF têm se excedido bastante nos últimos anos. E você, o Beto Vasques? Pois é, Diego, eu não li a decisão exarada pelo ministro Dino, então, a princípio, também fico com algumas dúvidas, como o Bruno está trazendo. O que eu tinha escutado com anterioridade é que o pai do Figueiredo, e isso é público, tinha problemas de dívida com a União, enfim, tinha algum esquema, alguma picaretagem que ele tinha sido envolvido, né? Ele não tinha sido retirado o passaporte dele por ele ser pai do Figueiredo, ele estava com o passaporte retido porque tinha aprontado. Eu me lembro quando saiu essa notícia essa semana, a imprensa inteira deu, inclusive no UOL, uma das exigências do Dino, se bem que ele quitasse os débitos que ele tinha em aberto com a União para poder viajar.
Então, algo nesse estilo. Ele tinha que... Uma das demandas do ministro Dino seria que ele apresentasse o comprovante de pagamento do que ele deve. Mas a gente estava antes falando da família da Michele Bolsonaro, e a família Figueiredo, perto da família Michele Bolsonaro, faz a família da Michele parecer uma família de anjinhos, né? Porque o avô foi um ditador durante o regime militar brasileiro que dizia que preferia cheiro de cavalo ao cheiro do povo. O pai, pelo que a gente viu, um picareta que deve e que fez negócios escusos. O próprio neto, o Paulo Figueiredo, alguém que foi investigado e tem processos por ter feito picaretagem, inclusive com o pessoal do grupo Trump no Brasil, e agora é prófugo, né, fugitivo da justiça brasileira nos Estados Unidos, por participar desse processo de golpe de Estado, inclusive tendo ao vivo, se não me engano era na Rádio Jovem Pan, ou acho que era na Rádio Jovem Pan na época do golpe, quando ele declarou publicamente que o Brasil tinha que ter uma guerra civil, ou quando ele foi ao Congresso dos Estados Unidos e foi incapaz de assumir que o regime militar brasileiro foi uma ditadura e ficou passando pano. Claro, o avô dele tinha sido um dos ditadores. Então, assim, é uma família complicada, né? Como eu disse, a família do Figueiredo faz a família da Michele Bolsonaro parecer uma família de gente boa. Então, eu não vi a decisão do ministro Dino, mas o que eu tinha lido no UOL e outros portais é que o pai dele estava com o passaporte retido porque tinha aprontado. Então também todo mundo que tem passaporte retido, o Tarcísio tentou pedir para liberarem o passaporte do seu Jair para ele ir para os Estados Unidos negociar com o Trump a tarifa. Agora a gente, também por ser filho de quem ele merece ter um passaporte devolvido, simplesmente por uma razão dessa. Ele está devendo, ele pagou o que deve, senão realmente não tem que sair, né?